Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em Minas Gerais, aqui, então esse fundo maravilhoso que vocês estão vendo aqui é justamente aqui de Monte Verde, sul de Minas, tá? Eu aproveitei e tirei um tempinho do dia de hoje para a gente falar sobre uma leitura que eu fiz, e aqui eu vou apresentar de modo muito superficial, mas é um assunto que eu gostaria de voltar em outros vídeos para a gente conversar, e eu vou me basear naquilo que eu li num livro do Napoleão Hill que se chama O Manuscrito Original. Tá? É um livro bastante denso, né, sobre leis do sucesso, leis do triunfo e tal. Mas o aspecto que eu vou falar hoje é um aspecto que tem relação com o medo, ou os medos que a gente desenvolve, né? E eu vou aqui falar sobre 6 desses medos, que é justamente o que ele trata em um dos capítulos do livro. E ele coloca que esses medos, que são medos carregados pela humanidade, eles são hereditários. E ele provoca o raciocínio da gente, a reflexão da gente, sobre 2 hereditariedades diferentes. A hereditariedade física, que é aquela que Darwin estudou, que é aquilo que as espécies, dentro das suas gerações, vão passando um para o outro. Então o medo da gente, ele pode, né, tem uma veia dele que é desse tipo de hereditariedade. Então muitas vezes a gente nem sabe por que tem medo de uma determinada coisa, mas isso tem a ver com a evolução da nossa espécie, tá? E a outra hereditariedade, essa palavra é complicada, né? Que é social, de cunho social, ou seja, de cunho em que a gente vai, dentro dos grupos familiares, de amizade, profissional, a gente vai adquirindo com o tempo. E medo, na minha profissão, por exemplo, em engenharia, é uma coisa que tem que andar junto com o engenheiro, principalmente na minha área, engenharia elétrica. Então o engenheiro eletricista, sim, ele tem que ter medo. A gente até brinca que o eletricista sem medo, ele está muito próximo de provocar um acidente que inclusive pode custar a própria vida, né? Então o medo faz parte. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é que o medo nos domine. Então eu vou falar sobre os 6 medos. Aqui eu vou listar os 6 medos. E vou comentar alguma coisa sobre alguns deles sem querer ser dono da verdade, mas colocando aqui para vocês alguns pensamentos meus, né? Então, primeiro medo, medo da pobreza. Então, medo de perder todos os recursos financeiros. Isso principalmente no nosso país, no Brasil. E nessa época mais cotidiana, a gente sabe que esse medo acompanha toda espécie de profissional. Ou seja, todo aquele profissional que tem o seu objetivo financeiro colocado na mão de outra pessoa, que é a pessoa do seu empregador. Então, quando a gente coloca os nossos objetivos ou a nossa vida financeira na mão de outra pessoa, a gente está mais ou menos colocando assim na base da sorte a nossa sobrevivência no campo financeiro, né? O segundo medo, o medo da velhice. Então, muita gente atrela de que se tornar mais velho significa trazer para si grandes problemas. A minha reflexão sobre isso é que normalmente recai sobre a pessoa de maneira muito mais forte e contundente esse medo da velhice quando a pessoa imagina que não viveu direito ou não está vivendo direito. E mais uma vez eu digo, então significa dizer que ela deve ter colocado parte da responsabilidade sobre esse aspecto da vida dela na mão de outra pessoa. Porque se essa responsabilidade com a qualidade de vida e, portanto, o medo não catastrófico do envelhecimento estivesse na mão dela a responsabilidade de viver melhor, certamente ela ia contar os anos não como déficit, mas sim como ganho. Então esse é o segundo medo. Terceiro medo, medo das doenças, não é? Então no dia de hoje, principalmente com essa correria toda que a gente tem, muitas vezes a gente deixa a questão da nossa saúde relegada a um plano de total vamos dizer assim, insignificância. E isso é muito ruim mesmo. Então, por exemplo, nesse momento eu estou aqui tratando de a saúde mental. Quer dizer, zerar um pouco tudo que a gente faz, a nossa correria toda, em busca de um pouquinho de sossego para que você reenergize e a partir daí você vai lutar novamente, a partir do final do feriado, você vai lutar novamente pelos seus objetivos. Ok? Então a pausinha sempre é boa, né? O quarto medo. O quarto medo, a perda do amor. Ou, vamos colocar assim, ó, a perda da pessoa amada, ou a perda do amor dos filhos, a perda do amor daqueles que a gente ama. Tudo isso também tem muito a ver com o estilo de vida e a forma com que você se apresenta para a vida. Isso sob a minha reflexão, ok? Sob o meu ponto de vista, tá bom? O quinto medo é o medo da crítica. Então eu sempre digo o seguinte, cara, quem não tem coragem de se expor,
é porque realmente tem medo de ser criticado. E na vida da gente, sempre que a gente tem uma posição de destaque, obviamente, você vai ter que dar a cara para bater dentro dessa tua posição e da tua escolha, né, que foi feita, e certamente vão aparecer aqueles que vão te criticar, mas vão te ajudar, vão aparecer aqueles que vão fazer aquela crítica gratuita, ou seja, eles não te ajudam em nada, mas te criticam pra caramba, e vai aparecer as pessoas que são inertes frente a tudo que você apresenta e tenta fazer de melhor, tá certo? E o sexto medo é o medo da morte. Então, na nossa cultura ocidental, principalmente, com as dúvidas que a gente tem de onde a gente veio, para onde a gente vai e tal, pintam o quadro da morte sempre como um quadro catastrófico e um quadro de encerramento total de tudo. Eu tenho a minha crença, não vou discutir a minha crença aqui com vocês, mas eu acredito, baseado na minha crença, eu acredito que a morte é um ponto de passagem. Então, até lá, né, eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar aqui para deixar um legado. Então eu acredito muito nisso, né, e eu trabalho muito fortemente para isso, né, e ao longo desse legado, o como que eu posso me ajudar e ajudar ao próximo. Então esses medos, eles não podem te paralisar. Quer dizer, você não pode parar a sua vida completa e passar a ser um autômato ou então uma estátua, porque você tem alguns desses medos, tá? Então eu gostaria de falar um pouco desses medos aí, provocar um pouco a reflexão em você, mas vou deixar aqui o título do livro, tudo certinho, para que se você tenha curiosidade de ler essa obra, eu recomendo fortemente, tá bom? Um forte abraço para vocês, a gente se vê no outro vídeo, valeu!